Olá, meu povo, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o René Moreno aqui do canal Peoncast. Estamos promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. Você conhece Mundo VUCA? Exatamente, Mundo VUCA. Se você não conhece, fique ligado. A Sandra Carnevale vai compartilhar com você todo esse assunto que basicamente é um termo novo, Mundo VUCA. Seja bem-vindo e bem-vinda. Se você gosta do canal aqui do Peoncast, apoie os nossos afiliados. Temos aí o Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Mais de 6 milhões de itens disponíveis e todas as comissões, tirando impostos, a gente destina a escolas públicas, fazendo uma corrente do bem. Ajude as escolas públicas e apoie o nosso projeto e os nossos afiliados. A Sandra está chegando, já vou conectar com ela e vamos entender um pouco mais esse mundo VUCA. Projetos de TI nos maiores bancos aí do Brasil. Mas eu me formei como analista de sistemas em uma época em que o mundo era outro, né? Era mais calmo. Então, o analista de sistemas, ele sentava com a pessoa dizia aquilo que ela precisava, né? O nosso cliente, eu quero um sistema assim, 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 e a gente definia aquilo, tinha o tempo de desenvolver, de testar, para depois entregar um produto bacana para o cliente. Só que o que a gente foi percebendo é que as mudanças começaram. E se você não é inscrito no canal do Peoncast no YouTube, se inscreva no YouTube e também no podcast do Peoncast no Spotify. E bora lá compartilhar conhecimento, experiências e entender essa dinâmica do mundo VUCA, que a Sandra vai compartilhar com a gente. Sandra, boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer. Obrigada. Quero agradecer primeiro pelo convite, dizer que para mim é uma honra, agradecer ao Instituto Êxito de Empreendedorismo, né, que está nos conectando. Perfeito. A minha história com o Instituto Êxito de Empreendedorismo eu conto mais para frente aqui, enquanto estiver explicando para vocês. Então, ao mesmo tempo que eu vou estar me apresentando, vou estar explicando o que é esse mundo VUCA, porque a minha história se mistura e por que hoje eu trabalho com isso. Perfeito. Então, o meu nome é Sandra Carnevale, né? Eu trabalhei mais de 22 anos com projetos de TI, nos maiores bancos aí do Brasil. Mas eu me formei como analista de sistemas em uma época em que o mundo era outro, né? Era mais calmo. Então, o analista de sistemas, ele sentava com a pessoa dizia aquilo que ela precisava, né? O nosso cliente, eu quero um sistema assim, 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 e a gente definia aquilo, tinha o tempo de desenvolver, de testar, para depois entregar um produto bacana para o cliente. Só que o que a gente foi percebendo é que as mudanças começaram a se tornar muito grandes. Então, não tinha mais tempo de entre você conversar com a pessoa e ela definir o que ela quer, e até a gente entregar um produto, já tinha mudado tudo, né? E com a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo, essas mudanças se tornaram muito mais rápidas. Então, essa sigla VUCA, ela veio do ambiente de guerra, né? E ela significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. E Harvard trouxe essa sigla para o novo mundo, para o mundo dos negócios. Porque a quarta revolução industrial e o avanço da tecnologia acabou mudando muitas coisas. Por exemplo, quando surgiu a videoconferência, ninguém imaginava que uma tecnologia seria capaz de, por exemplo, acabar com uma companhia aérea, né? Mas o que acontece? As pessoas não precisam mais viajar. A gente está fazendo essa live aqui, eu em São Paulo, você no interior de São Paulo, mas você poderia estar na Europa, né? Às vezes eu atendi uma cliente e ela estava na Alemanha, né? E a gente combinava horário e eu atendia ela como coach. Então, por exemplo, uma tecnologia que surge em um lugar pode derrubar uma empresa que não tem nada a ver com o mesmo negócio. Então, por isso que é um mundo volátil, que muda tudo muito rápido, né? E tudo é muito incerto, né? Por causa dessas mudanças rápidas. Ele é complexo porque a gente está muito conectado, né? Uma coisa que você inventa, você não sabe o que pode afetar uma coisa que você faz. E ele é ambíguo porque todas as nossas verdades, elas são temporárias. Então, eu tenho uma percepção sobre alguma coisa, você tem outra,
E pode ser, a sua visão pode ser diferente da minha e as duas estarem certas, dependendo do que vai Dependendo do momento acontecer e até o quando a momento que gente cada um está colocar vivendo, isso. né? E aí, em TI, para a gente resolver um pouco isso, né, a gente foi caminhando para a gestão ágil de projetos. Até queria deixar aqui para vocês irem no meu Instagram, no meu link, eu coloco muito conteúdo gratuito, até os cursos gratuitos que eu gravei, os dois que eu gravei no Instituto Êxito. Então, tem muito vídeo lá no meu link para Ótimo. vocês pegarem mais detalhes, né, das coisas que eu for falando aqui, que para vocês, para quem estiver ouvindo pela primeira vez. Perfeito. Então, veio a gestão ágil de projetos para ajudar a resolver isso. Então, a gente consegue construir um projeto e ir mudando a definição, testando tudo ao mesmo tempo, e não aquela coisa que primeiro fazia uma coisa, depois construía, depois... Não, a gente vai construindo e vai mudando. E da gestão ágil também surgiu o uso de times multidisciplinares para a gente resolver esse problema do ambíguo, da ambiguidade, da complexidade. Surgiu a liderança servidora, porque esse mundo também ele é mais horizontalizado. A gente aprende que todo mundo vai ter que ser um pouco líder, né, de si mesmo, do seu projeto de vida. Então, eu aprendi tudo isso, mas eu ainda sentia necessidade de mais. Para liderar nesse novo mundo, não bastava só isso. Então, eu fui me aprofundar também, fiz um curso de liderança e comunicação eficaz baseado nos ensinamentos do Napoleon Hill. O Fabuloso. Napoleon Hill, ele escreveu A Lei do Triunfo. Ele pesquisou durante mais de 20 anos as pessoas de sucesso e ele chegou em 17 competências que essas pessoas tiveram, né? Ele estudou Thomas Edison, o Henry Ford, né? Então, eu fiz esse curso e falei, nossa, a gente precisa desenvolver uma mentalidade assim. Depois eu fui descobrir, né? Fiz também o curso de análise de perfis comportamentais para entender essas diferenças, né, entre as pessoas, para a gente conseguir evitar conflitos, né, e dar um melhor feedback. Então, para você liderar pessoas, se você conhece os perfis comportamentais, eu também falo disso, tem um vídeo detalhado que é um assunto para outra live, mas assim, cada Fantástico. pessoa ela tem um percentual assim de comunicador, executor, planejador e analista. E conforme o seu percentual, você tem um determinado comportamento, né? Mas você consegue mudar isso. Então, quando você faz a sua análise do seu perfil, primeiro do líder, depois dos liderados, né? Você descobre o quanto que você tem de comunicador, de analista e os seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, os seus medos, né? O seu estilo de liderança. Então, com isso, você consegue também trabalhar melhor com as pessoas para fazer feedback, para dar funções, porque eu falo, né? Não adianta você ter a melhor luva e colocá-la no pé, né? Não vai resolver. Então, Perfeito. quando você vai construir qualquer projeto, e aí é que eu saí de TI e falei, nossa, eu consigo com tudo isso ajudar qualquer líder, né? Porque independente do projeto, agora todos estamos no mundo VUCA. Todos temos que ser ágeis, né? Então, algumas coisas da filosofia ágil a gente consegue trazer para ajudar o líder. Essa análise de perfil comportamental que é maravilhosa, que você faz do líder e faz também dos liderados, para você conseguir dar feedback, saber como conversar melhor com cada um. Aí fui Perfeito. estudar também a comunicação não violenta. Por quê? Porque o meu perfil é comunicador executor, né? Então, por exemplo, aí eu vou entrar um pouquinho, o executor ele é muito direto para falar. E tem aquele que é o analista, que é mais analista, e que, se, por exemplo, se você entra numa sala para pegar alguma coisa, né, o executor, se ele só entrar numa sala para pegar uma coisa, ele entra lá e pega a coisa e sai. Aí quem é o mais analista, mais planejador, fala assim, nossa, entrou aqui e nem deu bom dia, por exemplo, né? E é porque o executor ele é focado em tarefa, então ele é focado em resultado. Então ele foi lá pegar um negócio, então ele não vai entrar lá, boa tarde, bom dia, mas é necessário, né? Quando a gente é líder, então a gente tem que aprender que existe aquela pessoa. Então,
aquela pessoa vai achar que você é mal educado. Se for um executor que está lá, ele nem vai notar, nem vai se importar. Mas se for um analista, um planejador, ele vai falar, nossa, que pessoa entrou aqui, nem deu bom dia para mim, porque o planejador é mais ligado em pessoas, tem mais empatia, né? Então, o Fabuloso tudo líder isso. desse... Muito legal. Então, eu fui estudar muito sobre o líder desse novo mundo, né? Que vai ser um mundo horizontal, onde todo mundo tem que ser um pouco líder, mas também vai precisar de um líder inspiracional, um líder como é na filosofia ágil, que é um líder facilitador. Então, eu fui estudando essas coisas, né? Aí fiz o curso de coaching. Fiz o curso de coach, escolhi a escola, o Instituto Brasileiro de Coach, porque eu falei, vou pegar um que já me vira uma pós e que tem peso. Então, fiz o Instituto Brasileiro de Coach, me formei em coach, também analista comportamental, e comecei também a atender pessoas. Porque, gente, nesse mundo VUCA, todos nós vamos ter mais de uma profissão. Né? Até porque hoje você está trabalhando com isso, amanhã surge outra oportunidade, então você vai ter mais de uma profissão, né? Por exemplo, você, né, faz o canal do YouTube, dá palestra, dá aula, então isso é o normal. O normal, aliás, um dos que estudam o novo mundo, ele diz que não existe um normal, porque nesse mundo novo não existe uma norma. Cada um tem Perfeito. uma singularidade e vai se responsabilizar por essa singularidade, aquele modo de ser seu. Então, não existe um normal. Mas, assim, nesse novo mundo, o que vai ser comum é a gente ter mais de uma profissão. Então, a gente vai conhecer os nossos talentos e vai ver, nossa, eu consigo fazer isso aqui também. E aí, Perfeito. como eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho uma de 22, um de 20 e um de 13. Eu falei assim, nossa, quanta coisa que eu aprendi, né, nesses cursos, então eu vou ajudar o vestibulando, né, a se conhecer, né, conhecer o seu perfil comportamental, conhecer esse novo mundo, descobrir o Ikigai, que aí é uma outra coisa que dá uma outra palestra, mas é assim, é você juntar aquilo que você ama com aquilo que você gosta de fazer, com que aquilo que você pode ser pago e achar um propósito de vida, né, para você focar no que é melhor você estudar, qual carreira se adequa mais a você. Porque, além do mais, nesse novo mundo, né, é diferente do mundo que eu me tornei adolescente. Que eu cheguei para minha mãe e falava, mãe, o que eu faço, né, de faculdade? E ela me respondia com toda a certeza do mundo, faz TI, que isso aí vai ser beleza, né? Ou Perfeito. outros pais responderiam, faz medicina, faz direito, né? Hoje, o pai que tem consciência desse novo mundo, ele não sabe o que responder. O que você vai dizer? Faz tal profissão, você não sabe, daqui 5 anos aquela profissão pode não existir mais. Então, hoje, o que é recomendado? Que o adolescente olhe para dentro dele, né, o jovem, veja o perfil comportamental dele, veja os talentos dele, veja aquilo que ele quer fazer e qual profissão que hoje se encaixaria mais dentro desses pontos fortes dele. E ele estudar e se tornar muito bom nisso. Então, eu faço esse processo, comecei fazendo com os vestibulandos. Só que o que aconteceu? Quando eu levei isso para uma pessoa que tinha uma filha, essa pessoa também tinha uma empresa, né? E essa pessoa falou assim para mim, então, eu quero que você faça essa mudança de mentalidade para o mundo novo, porque no mundo novo todo mundo tem que ser meio líder. E no mundo antigo, a gente estava acostumado com o chefe que chega e manda a gente fazer tudo. E agora não, eles vão jogar o problema e você vai ter que ir atrás, né? Então, essa iniciativa, essas habilidades que o Napoleão Hill descobriu, as habilidades de um empreendedor, todo mundo vai ter que ter um pouco. Então, ela falou, eu queria que você fizesse análise de perfil comportamental deles e fizesse esse treinamento, porque eu fiz o treinamento com uns adolescentes de uma ONG. Então, esse treinamento para eles se tornarem líderes de si mesmos, você desse para os meus funcionários. E aí eu fiz, né, como um coaching grupo, aí fiz o curso de coaching grupo, team coaching e tal, aí levei as dinâmicas para ajudá-los nisso, torná-los mais líderes, né? Apesar de você ter um líder, você tomar iniciativa, você não ter medo de errar, né? Você conhecer o perfil comportamental de cada um do time. Então eu fiz isso com eles, montei isso e deu muito certo, melhorou muito.
né, eles começaram a entender uns aos outros. Ah, esse não é que ele é grosso, é que ele é executor. Ah, esse não é que ele quer ficar sozinho, é que ele é mais analista, ele está na dele. Ah, esse não é que ele fala demais, é que ele é muito comunicador, né? Então, tudo isso ajudou e Mudar um trabalhei paradigma sobre o crenças. que a gente tem das outras pessoas, né? É uma percepção que a gente Sim, tem. sim. Aí trabalhei crenças, trabalhei tudo, trabalhei eles falarem, né, o que eles achavam que devia melhorar. E aí foi muito legal. E aí eu fui fazer o outro curso de coach. Eu falei, nossa, então eu vou fazer o business coach também para mexer com coach de times e tal. E aí fiz o outro curso também. E aí comecei a atender líderes, né? No começo eu atendia só líderes da área de TI, que eu tinha a bagagem, conhecia as dores e tal. Mas começou, como eu fiz esses outros cursos também, o business também, e a filosofia ágil dá para usar em qualquer empresa também, eu falei a comunicação violenta, os perfis comportamentais, eu comecei a atender outros líderes também, e foi muito legal porque foi dando muito resultado, né? Porque o que acontece? O líder também ele tem uma mudança muito grande agora nesse novo mundo, porque antes ele era um executor ou no sentido da liderança ele chegava e falava, ó, faz isso, faz isso, faz isso, dava a microgestão quase, né? Dava as tarefas para as pessoas fazer, conseguia fazer um planejamento, né? Agora, com a pandemia, a gente viu que não dá para fazer um planejamento. E aí eu fui estudar também como que se faz um planejamento num mundo tão volátil. E a Google, ela implantou a gestão por OKRs, é por Objetivos e Resultados-Chave, que é fantástico. Aí eu fui ver uma empresa em Florianópolis que cresceu muito usando a gestão por OKRs, gestão por Objetivos e Resultados-Chave. E aí eu fui fazer esse curso também, que tem a ver com a gestão ágil, mas que serve para qualquer empresa. E aí hoje eu trabalho também com uma empresa que faz essa implantação, essa mudança de cultura, que você coloca um objetivo, para resumir, porque é um curso, né? Mas você Sim? coloca um objetivo, coloca os resultados-chave que a sua empresa quer chegar em 3 meses, esse resultado você mede, e o como fazer, o time decide, traz as iniciativas. E você vai medindo isso, né? Então, para quem trabalhava com isso agora na pandemia, por exemplo, foi muito bom. Então, comecei a estudar os desafios que os líderes enfrentam e aí eu percebi também o quê? Que os líderes, eles já fizeram MBA, cursos, vários, né? Então, e eles conhecem muito, têm vivência. Então, o processo de coaching para um líder é muito bom. Por quê? Porque você faz a análise de perfil dele, faz o mapeamento das necessidades dele, e aí eu vou focada na necessidade dele, né? Vou atrás e ajudo ele na necessidade dele. E se for dar feedback, se for melhorar a comunicação, É muito se for direcionamento, né? Muito planejamento. direcionado o seu trabalho. Sim, e focado na necessidade dele, do que ele ir lá e de repente comprar uma pós-graduação, que ele vai ouvir um monte de coisa que ele já sabe, né? E que não vai de repente atender a necessidade dele. Então comecei a atender também líderes, né? Então hoje, e aí foi bacana porque assim, as pessoas também que estão saindo de empresas, ela sai da empresa e fala, meu Deus, o que aconteceu com o mundo? Né? Que agora eu não acho meu emprego, né? Aí pensa que é o perfil, pensa que é a idade, pensa. Não é só o perfil do LinkedIn, não é só a idade. O mundo mudou, gente. Mudou. Assim, a gente tem que realmente aprender a se vender, aprender a fazer o seu marketing, né? E aí a gente tem que vencer o medo que alguns têm, dependendo do perfil, de se vender, de fazer network, de conversar com as pessoas. Então, mesmo que você vai ser funcionário, você precisa desenvolver algumas coisas, né? E por isso que eu faço, a primeira coisa que eu faço é análise de perfil. Às vezes as pessoas me procuram no LinkedIn e falam assim, você olha meu LinkedIn? Olha, mas por que você quer melhorar seu LinkedIn? Aí eu faço 5 porquês, né? Por que você quer mudar? Ah, para ter seguidor. Mas por que você quer ter seguidor? Ah, por causa disso. Mas por que isso? Por quê? Porque para chegar realmente no motivo lá. Então tá, então nós vamos fazer uma análise de perfil, vamos ver os seus pontos fortes, os pontos de melhoria, vamos ver os seus valores.
Porque esse mundo também, eu sou otimista, né? Então, eu fui estudar uma pessoa que é muito otimista com esse novo mundo. Ele diz assim, nesse novo mundo você pode ser quem você quiser, né? Então, aproveita para encontrar uma empresa, um trabalho que tem a ver com você. Nós vamos ter que estudar até o fim da vida, né? Porque toda hora muda as coisas, a gente já acorda vencido, tem uma novidade. Então, a gente tem que escolher estudar uma coisa que a gente goste, né? Porque aí, que nem eu gosto de estudar sobre liderança, estudar sobre pessoas, né? Então, sobre como unir equipes, o curso que eu fiz, que eu gravei no Instituto Êxito, é 2 cursos. Um é como construir um projeto de vida no século XXI, né? Que eu falo de valores, crenças, perfis, e os vídeos estão separados por assuntos no meu canal do YouTube, lá no que tem o link no meu Instagram. E gravei um que é como obter sinergia nas equipes. E aí eu dou técnicas de feedback, comunicação não violenta, falo dos perfis também, perguntas de autoavaliação do líder. E esses vídeos também estão disponibilizados no meu canal do YouTube. É tudo gratuito. E aí, o Instituto Êxito, como veio o Instituto Êxito, né? Eu comecei a escrever no LinkedIn, e aí um moçambicano começou a me seguir, um jovem, por causa dos meus textos. E aí ele falou assim para mim, você não tem nenhum curso gratuito, gravado? E eu não tinha, né? Aí eu cheguei a ver até o valor. Você foi provocada por alguém fora do país. Sim, sim. E aí eu fui ver o valor para eu gravar um curso gratuito era mais ou menos R$1.000, né? Que eu ia ter que pagar para a pessoa gravar. Sim. E eu subir no YouTube. E aí eu conheci uma pessoa, né? A Débora Bertoldi, que era da área comercial do Instituto Êxito. E ela falou para mim, olha, se você for lá no Êxito, você grava sem pagar nada. Eu falei, beleza, tô dentro. Fui lá e gravei, né? O curso com o Instituto Êxito. E aí depois conheci o Herbert, pessoa maravilhosa, né, que você conhece. Sim, e ele falou, grava mais um, você tem conhecimento para gravar mais um. Aí eu falei, bom, então vou montar um para os líderes, né, que esse, Construindo um Projeto de Vida para o século XXI, é para todo mundo, né, para todo mundo que quiser entender um pouco mais desse novo mundo e ter alguns insights de como construir o seu projeto nessa nova terra aí, né. E o segundo eu fiz sobre liderança mesmo, né? Como obter sinergia, estratégias para obter sinergia na equipe, fui lá e gravei e tá lá. E aí foi tão legal que uma pessoa que viu esses conteúdos me chamou, que é o Podcast Mais, e falou assim, olha, eu gostei muito do seu conteúdo, a gente vai criar seus podcasts de graça também. Você manda o conteúdo, a gente distribui em tudo quanto é podcast. Aí Spotify, Deezer, não sei o quê. E aí tem lá o Liderando no Mundo VUCA também, que vocês podem entrar lá e eu falo de liderança consciente, falo de OKRs, que é isso, a gestão por objetivos, e tudo isso. E ao mesmo tempo eu tirei a certificação do Agile Coach, né? Que é muito legal, que você coloca a mentalidade ágil nas empresas de liderança. E então é isso, por isso que eu falo que o mundo VUCA tem muito a ver com a minha história, porque eu comecei a estudar muito sobre isso, porque me afetou demais e antes, né? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que eu me formei para ser analista de sistemas e agora assim, a gente é fabricante de pizza, né? Porque cada hora, não, muda aqui, muda aqui, muda aqui, muda aqui, mas não era a área de TI, era o mundo, né? Então, perfeito. Às vezes... E aí, quando veio a pandemia, isso foi escancarado, né? Então, essa é a minha história, e aí quem quiser pode contar comigo aí para construir o seu projeto de vida nesse novo mundo, definir uma carreira, transição de carreira e tal, e ajudar também na liderança. Sandra, eu quero dar um depoimento pessoal aqui. Eu estou impressionado com a sua... conhecimento, a profundidade que você tem e a clareza que você transita, você traz, né, uma leitura. Em nenhum momento, toda vez que você estava falando, parece que eu estava criando a imagem de tudo que você fala. Então, primeiramente, parabéns pela sua didática. E segundo, gente, isso aqui é um podcast, é uma live para ouvir, pelo menos,
para quem quer mudança, é mais de 50 vezes. Ouvi para entrar no DNA, sabe? Entrar, porque você falou tanta riqueza de liderança, tanta riqueza no comportamento das pessoas que estão, os profissionais que estão executando, que no primeiro momento a gente tem um sentimento de que a culpa é da gente. Eu sou incompetente para o mercado, eu estou velho para o mercado. Não! Você, exatamente o que foi muito, muito bem colocado aqui pela Sandra, você pode ser o que quiser, porque o mundo está te dando a chance, independente da sua idade. Se você tem 10 anos, 50 anos, 100 anos, você está tendo a chance de mostrar a sua cara agora. Eu falei ontem com um motorista de caminhão, um motorista. Hoje eu também estou me reinventando, também fui para trabalhar em outro lugar, braçal. Eu estou fazendo assim, e eu estou registrando isso para que amanhã a gente conte com essas mudanças que a gente está vivendo aqui. Eu estou trabalhando na Ceasa de Campinas. E lá eu conheci um motorista ontem, que 4 anos ele trabalha, 4 anos de frete. Ele tem 411 mil seguidores no YouTube, com 4 anos fazendo frete. E sabe o que ele faz? Ele faz frete, a esposa vai junto, ele só tem 24 anos, a filhinha vai junto, e ele é o que você falou, ele tem 2 profissões, ele é motorista e é youtuber, influencer. E ele conta. Agora você imagina, alguém que só tem 4 anos de motorista, ele tem 411 mil, até vou divulgar, ele chama Corujinha Vlog. E também está no Instagram com 157 mil seguidores. O que eu quero dizer é que o que a Sandra colocou, gente, o motorista de caminhão, ele tem já outras fontes de renda que não é só o caminhão. Ele está aprendendo a lidar com a internet. Ah, Renê, mas ele é jovem, ele tem uma outra linguagem. Sim, é que ele tem algumas facilidades pela idade, algumas coisas. Mas talvez algumas pessoas de 24 anos que também trabalham em caminhão ainda não entraram no segmento da internet. E o que a Sandra falou aqui realmente é um podcast, é uma live para ouvir várias vezes, porque tem que entrar no DNA. Tem que estar incorporando, porque senão a gente vira vítima, começa a achar que a gente, tudo que estudou, eu estou incompetente. Não tem nada a ver com você, o mundo mudou. Ela colocou do ITI, nessa velocidade, o líder que era executor, quanta riqueza de detalhes que eu vou ouvir essa live várias vezes. Olha, pode ter certeza que mais de 50 vezes, por quê? Eu vou anotar coisas que eu falo, meu Deus, eu me encaixo aqui, eu sou isso, nossa, meu Deus, eu preciso ser isso, ou seja, eu vou adaptar aquilo que eu não sou, vou valorizar aquilo que eu já sou, baseado na linguagem da Sandra. Sandra, gratidão, que riqueza de qualidade de informação, e você que me acompanha ao vivo, ou gravado em outras plataformas que a gente vai estar disponível. Lembre o seguinte, todos os comentários que você coloca aqui na live são deletados automaticamente. Então, entre lá, escreva no IGTV, manda mensagem para a Sandra. E vou pedir para você, Sandra, repetir seu Instagram, porque não fica gravado, né? Mas a pessoa ouvindo, ela pode falar. E eu queria convidar você a fazer a história, conversando, somos todos contadores de histórias, e no final você faz as suas considerações e deixa as suas redes para todo mundo procurar. Pode ser? Pode ser. Cara, mas é demais o conteúdo que você deixou aqui hoje. A entrega foi absurda. Eu fiquei encantado e estou encantado. Bora lá. Então, diga lá para mim 3 palavras aleatórias, Sandra. Coragem. Coragem. VUCA. VUCA. Evolução. Evolução. Coragem, VUCA e evolução. Ó, a Cláudia falou aqui, ó, vou seguir a Sandra. Meu amigo Josivaldo, da cidade de Lagartos, Sergipe, já passou por ali, deixou um oi, né? Enfim. Ó, anote ali as minhas 2. Panela. Andorinha. Andorinha. Então vamos lá. Coragem, VUCA, evolução, panela e andorinha. Sandra, você coloca tudo isso numa panela ali, no balaio, mistura essas 5 palavras, começa a construir uma história usando essas 5 palavras. No momento oportuno, você me passa a história, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para a Sandra e a Sandra finaliza. Tudo isso, Sandra, em 1 minuto. Esse é o verdadeiro mundo VUCA,
que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Sandra, seja bem-vinda ao quadro Somos Contadores de Histórias. Era uma vez, arrebenta. Uma andorinha nasceu em um mundo VUCA, que era volátil, incerto, complexo e ambíguo. E ela precisou de muita coragem para buscar a evolução, para não ir parar numa panela. E com essa vontade e esse desejo que ela já tinha de intuição, essa andorinha, que já tinha consciência que se ela não se atualizasse, a panela lhe esperava, ela teve com muita coragem de buscar entendimento sobre o mundo da nova liderança. A nova liderança representava não só ser um executor, ou também só analista, mas ter uma combinação, ser um líder servidor. Foi isso que ela fez. Foi buscar grandes referências, outras andorinhas que já tinham essa filosofia e ela queria aprender. E ela falou assim, por que não colocar todas essas informações numa grande panela e compartilhar isso com o mundo, servindo conhecimento gratuito para as pessoas, ajudando as pessoas, porque quanto mais eu ajudo, mais eu aprendo e mais eu ganho, porque no mundo de hoje, nesse mundo VUCA, sim, temos que ser líderes servidores. Isso requer coragem e muita evolução, que... Aí eu continuo a história? Continue e finaliza. Exige coragem, exige muita evolução, exige humildade para aprender, para entender que todo mundo tem uma visão diferente da sua, e isso é bom, porque no mundo que é tão incerto, quando você entra em conflito e você sabe lidar com esse conflito usando uma comunicação não violenta, você aprende com o outro. E a chance de você tomar uma decisão em um mundo VUCA, com a ajuda de pessoas que pensam diferente de você, é muito melhor. Nesse mundo VUCA, vale a frase, juntos somos mais fortes. Tá bom? Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Sandra Carnevale. Incrível! Foi demais essa história, Sandra. Ela arrebentou. É em conjunto, é porque nós fizemos junto. Fabuloso. Deixe suas considerações finais e seus contatos para que as pessoas que estão nos acompanhando, seja hoje ao vivo ou daqui 1 ano, 5, 10 anos, não importa, mas que eles possam ter a chance de seguir você e conhecer ainda mais o seu trabalho. O meu Instagram, Sandra_Carnevale_coach. O meu LinkedIn, eu estou como Sandra Carnevale, pode me procurar lá. Fabuloso. O meu podcast, no meu Instagram, tem um link, onde você, clicando nesse link, você vai para o podcast, LinkedIn, YouTube, artigo do Instituto Êxito. Então, é só ir lá no meu Instagram, acho que é o mais fácil. Aí você clica no link, vai direto, lá você vai achar todos os meus contatos. As minhas considerações finais é que todos nós temos capacidades, assim, o potencial ilimitado da mente humana. Outra coisa que eu queria deixar bastante, que nesse mundo a gente precisa de coragem e fé, né? Eu não posso deixar de falar de fé, porque eu sou cristã e vou te falar, se não for Deus nesse mundo, pelo menos na minha, né, se fizer sentido para as outras pessoas, mas na minha percepção, a gente precisa de muita fé, de muita sabedoria divina também, né? Muito bem colocado. Então, para quem acredita, né, para quem acredita em Deus, buscar a ajuda, né, da inteligência infinita, o Napoleão Hill também fala isso, a inspiração divina, a sabedoria, né, buscar que Deus te ajude a tomar decisões nesse mundo e também buscar a ajuda de pessoas que pensam diferente de você, de pessoas que chegaram onde você quer chegar. E aí, coragem, fé e união, a gente consegue vencer os desafios desse mundo novo. E é isso. Muito obrigada pelo convite, foi muito agradável. Eu também achei o mesmo, foi extremamente agradável passar esse momento aqui com você.
E deixa o recado para todo mundo que está nos acompanhando, que se você não compartilhar essa live ou esse podcast com a sua lista de contatos e amigos, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça. Beijo, fiquem com Deus todo mundo, saúde para todo mundo. Até a próxima, Sandra. Até, tchau, obrigada. Tchau, obrigado você.